Pão Nosso de Cada Dia, na nossa coluna do grão ao pão, e a gente vai conversar aqui com o Norival, né, para ele trazer aqui essas informações sobre o pão. Tem vários tipos de pão, e é sobre esse o nosso assunto hoje. Então, Norivaldo, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Raíssa, bom dia, Edmatea, bom dia, Gabriel, Araújo na técnica e a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. É uma satisfação muito grande, uma alegria poder dialogar sobre esse alimento fantástico que é o pão nosso de cada dia. E estou aqui em nome de Josivan Silva, presidente do Sindipan CG e da ASPANEP, Associação dos Panificadores da Paraíba, para conversar e discorrer um pouco sobre os tipos de pães, e o ouvinte sugeriu o pão integral e foi o pão temático de hoje. Então a gente vai, toda sexta a gente vai trazer um tipo específico para ir falando aqui, ou não sei como é que a gente vai fazer, diga aí. A dinâmica vai depender dos ouvintes e da produção do Jornal da Manhã. Estamos dispostos aqui a aprender, a desaprender e aprender novamente, porque esse é o processo da indústria de panificação diariamente. E quero saudar os meus companheiros, meus colegas que diuturnamente se sacrificam para que o pão nosso de cada dia chegue à mesa de toda a comunidade. Ok, a gente vai começar falando do pão integral, mas antes de falar do pão integral, dá para elencar uma quantidade média de tipos de pães que nós temos? Não tem muitos. São muitos? Tem muitos. Agora sim, temos as bases, né? Então nós temos, porque é o seguinte, o pão ele é caracterizado por região, por modelo, por forma de fermentação, ele é caracterizado também pela torra do grão daquela localidade. Então, assim, o pão traz as características locais de cada região. Então, por princípio, a gente tem essa diferenciação por essas características. Além desses, a gente tem pães macios, nós temos pães rústicos, nós temos os pães integrais, os doce, o semidoce e por aí vai. São subtipos, as subcategorias. E hoje nós vamos falar dos pães integrais, né? Porque já começou num negócio mais light. Isso. Mas diga aí qual é a diferença, porque assim, tem o pão integral, mas tem o integral mais tradicional, né? Mais comum. Isso. Aí tem um pão integral com vários grãos, então vá contando aí pra gente entender nesse universo do pão. Vamos lá. Antes de mais nada, é importante lembrar a todos os ouvintes que é muito importante como é que se diz? O consumidor está a par daquilo que está comprando. Então, quanto mais informação ele tem, mais seguro ele fica e mais saúde e um produto mais saudável ele leva para sua mesa. Então, hoje o Brasil já tem uma legislação específica, porque anteriormente a essa legislação existia, infelizmente, muitos produtores que usavam de má fé e faziam um pão com aditivos de cor para dizer que era integral. Tinha situações de a pessoa colocar lá cevada, colocava 90% de farinha branca, 10% de farinha integral, aí colocava um tom de cevada, colocava um pouco de café solúvel, e dava aquela tonalidade mais escura, e a comunidade pensava que estava comendo pão integral, quando na realidade não estava. Então, por conta de diversas queixas, a Anvisa estabeleceu uma norma, e essa norma já foi implantada já há mais de 2 anos, onde todo produto que seja integral, ele tem que ter 50% mais um de integral na sua composição. E a composição da formulação, ela vai da farinha aos grãos. Então, eu posso ter 40% de farinha branca, 60% de farinha integral. Eu posso ter 30% de farinha integral, 70% de farinha branca e posso ter grãos integrais que vai aumentar esse percentual, deixando aquele pão integral. O que a norma exige é que no rótulo especifique o percentual de integral daquele produto. Então, por exemplo, a Balduco, que é uma das indústrias maiores que o Brasil tem de produção de pães, você pega o pão da Balduco, ele tem lá X% de integral. Porque é obrigatório, por lei, informar o consumidor que ele está comprando. Na prática, 100% integral é inviável. Assim, fica inviável até mesmo para o paladar, para o sabor. O sabor, né? O sabor, porque assim, o que é o grão integral? O que é a farinha integral? Nada mais é do que o grão moído com uma parte da casca.
Então, a casca é que vai acrescentar as fibras, mais proteínas, mais nutrientes, que vai ajudar, certo, o nosso organismo a ter mais uma sensação de saciedade. E um pão integral, dentro da norma, você se alimentando de uma fatia, um exemplo, um sanduíche com 100 gramas de pão integral, lá no seu organismo, no processo digestivo, ele vai fazer volume de 300 gramas de farinha branca. Então, ou seja, para cada 100 gramas, o seu organismo vai ter uma resposta de 300 gramas. Então, por isso, aquela sensação de saciedade. E as fibras têm um componente muito importante no processo digestivo e também na baixa do açúcar da massa, do açúcar da mistura. Então, vai ter uma reação glicêmica menor no seu organismo. A absorção do açúcar vai ser mais lento. Agora, aquele processo de fermentação que o senhor mencionou na última participação aqui, da fermentação natural, toda aquela lógica se reproduz integralmente no pão integral? Em todos os pães. Todos aqueles benefícios elencados pelo Levain, pelo processo de fermentação natural, processo de fermentação lenta, em todo tipo de massa, aqueles benefícios vão ser acrescentados. No integral, mais potência ainda, mais potencializado será esses efeitos, né? Então, assim, eu dei o exemplo das pizzas, né, que a gente tem aqui uma proprietária de uma pizzaria, mas isso serve para todo tipo de massa. Tá? Ah, Norival, na sua padaria tem pão sem glúten? Não posso. E o glúten está suspenso no ar. Para fazer pão sem glúten, a gente tem que estar num ambiente completamente isolado e longe de uma padaria. Do mesmo jeito lá na pizzaria, viu? Tem massa sem glúten, é a mesma questão, né? O ambiente tem que ficar ali totalmente fechado e isolado, não pode entrar uma partícula. Não. É uma responsabilidade muito grande. Quem tem uma restrição leve não vai sentir. Mas quem é celíaco pode estar correndo um risco de vida. E é possível pão doce integral? É sim. A gente pode fazer pão doce, pode fazer semidoce, pode fazer salgado. O que vai mudar é o sabor e a textura da massa, que vai ficar um sabor mais denso, mais compacto, não vai ficar um pão mais leve, como é o pão francês, né? O pão que mais vende hoje no mundo ainda é o pão francês. E no Brasil não é diferente. Aqui a gente conhece como pão francês, em alguns lugares como cacetinho, em alguns lugares como pão de sal, certo? É o que mais tem nome, né? A criação de nome é o francês. Né? A massa do pão doce, o que é que caracteriza uma massa de pão doce? No mínimo 18% de açúcar e 1% apenas de sal. O sal, além de ser um conservante, é um estabilizador nato, certo? Então ele estabiliza, conserva e dá sustentação e ao mesmo reforça o glúten, dando sustentação à massa. Então, assim, e o semidoce? O semidoce ele pode conter de 5 a 10% de açúcar, mais 2% de sal. 1,5% de sal já é considerado semidoce. E o salgado, a legislação pediu, a gente geralmente usava 2% de sal, mas um acordo com a agência, né, reguladora, esse percentual baixou para 1,8% de sal no pão francês. Grosso modo, hoje em dia, o pão integral representa, em média, quanto por cento da produção ou venda em termos de Campina Grande? Ainda é um valor muito acanhado, pequeno, né? Muito pequeno, porque assim, a gente tem o hábito de cuidar da saúde quando está doente. Então, assim, principalmente para quem é diabético, o pão integral é o mais indicado, porque ele tem uma resposta baixa de liberação de açúcar, certo? E em alguns aspectos, o integral zero açúcar, porque assim, a gente não pode confundir. É integral, eu posso comer. Nem todo integral o diabético pode comer. Tem que avaliar a composição. Porque se tiver açúcar num percentual acima de 5%, já é considerado ali um bom semidoce. Então vai ocasionar mais danos à saúde do doente, né? Isso. E tem também a questão dos grãos, né? O pão integral, aí às vezes tem 12 grãos, 30 grãos. São os grãos que são acrescidos ali na massa desse pão. Como é que funciona? Essa semana a gente fez lá na padaria 7 grãos, né? A gente usou quinoa, girassol, abóbora, gergelim branco, gergelim preto, linhaça dourada e linhaça preta. E ainda flocos de aveia. Então você veja que é um pão bastante nutricional, certo? E
a farinha, a mistura, ela foi farinha excepcionalmente branca, mas os ingredientes que foram agregados ali, os grãos que foram agregados ali, já classifica aquele pão como integral. Mesmo sendo com a farinha branca, por conta dos grãos que foi lá na massa. Então, e aí esses grãos conseguem equilibrar essas questões que você estava trazendo? Isso, tanto os grãos conseguem equilibrar, como o levain também faz esse trabalho em conjunto. Mas assim, em suma, você vai fazer um pão integral tradicional. Hoje a Bung, a Moinho Cearense, já entrega uma farinha pronta para a gente trabalhar, com 63% de integral. Então, ou seja, ela tem 63% de integral e 37% de farinha branca. Dá para fazer todos os tipos de pães, bolo, tudo, sem acrescentar nada. Né? Então, assim, precisa-se também muito da boa fé da pessoa que está comercializando. Né? E outra coisa que eu quero salientar para os ouvintes, olha, apesar do avanço tecnológico e as indústrias conseguiram um shelf life bem elevado, a gente encontra pães com 30 e até mesmo com 180 dias de validade. Isso é o uso da tecnologia. O pão da padaria, por não ter alguns conservantes, ainda é o pão mais indicado para você comprar, consumir, valorizar seu comércio local e ter mais saudabilidade. Agora, exija de onde você está comprando. Como é a composição desse pão? Esse pão tem açúcar? Pergunte, né? Isso, pergunte. O mal, às vezes, do consumidor é não perguntar. E geralmente quando você vai na padaria, você só faz bota desse, acabou. Eu fico muito feliz quando um cliente ele chega na padaria e diz, olha, esse pão tem ovos, esse pão tem leite, esse pão tem na sua composição um composto lácteo que vai me... Aí eu vou lá explicar tudo aí. Ó, se você tem restrições, se você não pode comer nenhum pão desse aqui do balcão, porque todos os pães que a gente produz vai adição de leite, leite em pó, margarina, ovos, vai creme confeiteiro que é feito com leite. Então, assim, o mais ideal para você que tem restrição, a lactose, por exemplo, é comer o pão francês ou o pão integral ou os pães de fermentação natural. O tempo de forno muda do pão integral? Não, às vezes é menor. Depende muito do tamanho, né? Assim, vocês estavam comentando anteriormente sobre os tipos de pães, que é uma massa só com variedades diferentes, que dá sensações de sabor diferente no paladar. Então, assim, se eu tenho um pão integral, por exemplo, de 70 gramas, ele vai ter o mesmo, às vezes, um tempo menor do que um pão francês normal de 70 gramas. Aí eu tenho um pão caixa lá de 600 gramas, aí ele vai passar, no mínimo, lá 40 a 50 minutos no forno. Perfeito.